Boa noite, eu que agradeço, Marina, um prazer, uma honra, muito obrigado, obrigado pelo convite, pela gentileza, reencontrar o Júlio também, um grande prazer, e para minha sorte, eu vou falar antes, porque falar depois do Júlio é perder a graça, Sorte minha. ninguém ia mais querer me ouvir, então fico feliz de me colocar na frente, Marina. Quero dar boa noite para todo mundo que nos assiste, eu já vi que tem vários alunos queridos, é, fico feliz com a presença de todos. Eu vou seguir meu tempo e vou, portanto, já que o tempo é curto, fazer uma abordagem, como você me pediu, bem genérica sobre sobre o licenciamento de atividades de mineração, sobre os desafios que o licenciamento desses empreendimentos enfrenta no Brasil e depois, obviamente, estou à disposição para perguntas. E eu vou tentar, então, de forma rápida, falar um pouquinho sobre mineração e como a Constituição tratou a mineração, falar do meio ambiente, aí dizer o que é licenciamento, como é que se dá, tipo de licença, competências e dos desafios. Então, se eu conseguir fazer tudo isso em 15 minutos, eu vou tentar. Bom, primeiro é importante entender que os bens minerais são da União, por força do que estabelece o artigo 20 da Constituição, que no artigo 22 estabelece a competência para legislar sobre jazidas e minas é privativa da União, é uma atividade de utilidade pública e depois nós veremos como isso é relevante, inclusive para eventual intervenção em áreas de preservação permanente, na PP, vide o artigo 8º do Código Florestal. É uma atividade que exercida no interesse nacional, na forma do 176, e a dominalidade da superfície não se confunde com os bens minerais. Então, de forma muito rápida, resumida, esse é o cenário da mineração do ponto de vista constitucional. Pela primeira vez na história constitucional, a Constituição de 88 trouxe um capítulo dedicado à questão ambiental, que é o 225, que todo mundo já está cansado de saber. O que importa para a gente dizer agora, neste momento, é que a única atividade que mereceu um tratamento específico sob o ponto de vista de responsabilidade foi a mineração, no seu parágrafo 2º. Como vocês sabem, todas as atividades, as condutas, atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado, é o parágrafo 3º do 225, é para qualquer atividade. Mas o parágrafo 2º trouxe especificamente para a mineração a obrigação de recuperar a área degradada. Bom, feita essa primeira introdução, vamos direto para o licenciamento. O que é licenciamento? Então, primeiro, licenciar significa o quê e que tipo de empreendimento está sujeito a licenciamento. Bom, essa figura veio, sob o ponto de vista legal, pela primeira vez no artigo 10 da lei que introduziu a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a menor 3881, que já estabelecia um conceito que foi hoje replicado lá no artigo 2º, inciso 1º, da Lei Complementar 140 de 2011, que é toda aquela atividade que gere ou que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente ou utilize recursos naturais, depende de prévio licenciamento ambiental. Então, portanto, é um procedimento administrativo pelo qual o Estado, genericamente considerado, autoriza a intervenção e o exercício de atividades econômicas que possam impactar o meio ambiente. Por que eu reforço o posso? Porque o licenciamento ele sempre é prévio. Antes do impacto efetivo, é fundamental que se avalie esses impactos e, no contraponto entre aspectos positivos e negativos, desde que os positivos sejam maiores que os negativos, haverá a licença ambiental. Nós temos, basicamente, um sistema que a gente chama de sistema de trifásico, 3 tipos de licença, que é a licença prévia de instalação e de operação. A licença prévia indica que o empreendimento é ambientalmente viável, ou seja, esse confronto de aspectos positivos e negativos, os positivos são maiores do que os negativos, e aprova a sua localização. A licença de instalação autoriza o início da implantação do empreendimento e de operação, como o nome indica, de operação. E aqui a primeira ressalva relevante a gente tem, eu sempre digo isso, a gente tem alguns prazeres na vida.
E em matéria ambiental, a gente tem alguns também. Um deles é o sistema trifásico. É como se um licenciamento que não fosse trifásico, ou seja, que não fosse sequencial, LP, depois LI, depois LO, não fosse ambientalmente adequado sob o ponto de vista de proteção dos nossos recursos. E parece que essa é uma falácia, a questão não está no seu, nos seus momentos, mas sim na sua concretude, no seu conteúdo. Então, desde que você contemple essa avaliação num único momento, isso não é evidentemente nenhum prejuízo. É por isso que é possível uma licença única ou um sistema bifásico. Eu tenho uma LP, depois eu tenho uma LI mais uma LO, ou eu tenho uma LP mais uma LI, depois tenho uma LO. Um outro, e aí falando dos prazeres, um outro que também gera muita dúvida e muita confusão, inclusive no judiciário, quando que cabe EIA-RIMA e quando que cabe outros tipos de estudos ambientais. Por que essa dúvida? Porque a Constituição trouxe um tipo de estudo. Lá no 225, parágrafo 1º, inciso 4º, ela falou do EIA-RIMA. Mas só cabe EIA-RIMA para empreendimento significativo de impacto ambiental. Então, vejam, uma coisa é caber licenciamento, e cabe licenciamento para qualquer atividade que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente. Sejam eles pequenos, os impactos, sejam eles grandes. Entretanto, só caberá EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente, para aqueles empreendimentos de significativo impacto ambiental. Aí vão dizer, não, mas, Sion, basta estar lá na lista do rol da Resolução CONAMA 01 de 86. Aquela resolução, obviamente, como qualquer resolução, não pode sobrepor o que estabelece a Constituição. É um indicativo de que aqueles empreendimentos que lá constam são de significativo impacto ambiental. Entretanto, ainda que lá eles estejam, se aquele empreendimento não for de significativo impacto ambiental, não caberá EIA-RIMA. Mas por que isso é relevante? Porque o EIA-RIMA traz enormes consequências, seja pelo tempo necessário para a sua conclusão, seja pelo valor envolvido. E aí, como diz o Eduardo Bin, não se deve usar uma bala de canhão para matar uma formiga. E aí, nada contra a formiga, de forma alguma. Mas o exemplo é para dizer, a gente não é porque o EIA-RIMA é mais completo que a gente deve usá-lo para tudo, porque se você usa a máquina estatal e o investimento privado em situações que não precisam ser vividas. E não é porque não terá EIA-RIMA que não haverá estudo. O EIA faz parte do AIA. Então, AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, o gênero do qual o EIA é espécie. Então, esse é um outro conceito que me parece relevante. Ainda falando sobre licenciamento, vale dizer da importância do que foi estudado. Inclusive, aqueles que elaborarem, apresentarem um estudo falso ou parcialmente falso, respondem criminalmente na forma do artigo 69A da Lei 9605 de 98, que é a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Então, vejam, ainda que essa incumbência de fazer os estudos e avaliar os impactos negativos e positivos seja do empreendedor, estão sujeitos, aqueles que elaboram os estudos, a sanções, inclusive criminais. Um outro ponto que vale a pena nessa abordagem geral falar diz respeito às condicionantes. Como o próprio nome diz, as condicionantes condicionam a validade da licença. Significa dizer que se eu descumprir as condicionantes, eu posso, além de ser uma infração administrativa, e, portanto, receber uma das diversas sanções administrativas, entre elas a multa simples, que é essa multa por excelência que vai de R$50 a R$50 milhões, eu posso também ter suspensa ou, eventualmente, cassada a minha licença ambiental. Bom, e aí a outra pergunta é, bom, mas quem é que pode licenciar? Todos os entes federativos podem. Portanto, municípios, Distrito Federal, estados e a União podem licenciar. É o que estabelece o artigo 23 da Constituição. E antes, e com todo respeito que eu tenho opinião diferente, antes que se diga que quando a Constituição usou a competência comum, ela diz todo mundo ao mesmo tempo, ela nunca quis dizer todo mundo ao mesmo tempo. E aí tem vários autores queridos aí que já escreveram a respeito, Toshio Mukai, já lá no início, o Eduardo Bin, Talden Farias, Paulo de Bessa, Edson Milaré, e por aí vai.
O que importa é que aquele órgão, aquele ente federativo que tenha maior interesse naquela atividade, em regra, será o competente para licenciar. Porque o conceito principal de definição de competência administrativa na Constituição se dá em função da predominância do interesse. Nessa lógica, aqueles impactos diretos, porque os indiretos interessam ao mundo inteiro, mas os diretos, aqueles impactos diretos que sejam locais, ou seja, no município, em regra, caberá ao município licenciar. Se forem supralocais, dentro do Estado, caberá ao Estado, se forem supraestaduais, à União. Bom, antes da Lei Complementar de 2011, nós convivíamos, como ainda convivíamos, com uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a 237 de 97. Com a lei complementar, porque vejam, o parágrafo único do artigo 23 estabelece que leis complementares virão para regular a forma de atuação dos entes federativos. A Constituição de 88, infelizmente a lei complementar só veio em 2011. Então, lá no seu artigo 7º da lei complementar, define as competências da União, no 8º dos estados, 9º dos municípios e o 10º do Distrito Federal. Ainda assim, a gente tem discussões do tipo, não, mas esse empreendimento é tão relevante que não cabe o licenciamento por um único ente federativo. Com todo respeito, não faz o menor sentido eu empregar a máquina estatal e, portanto, violaria um dos princípios basilares do direito administrativo, que é o princípio da eficiência, eu usar dois entes federativos para licenciar a mesma atividade, sem considerar que eu posso ter, e provavelmente terei, resultados diferentes. Então, isso não interessa nem para dar concretude aos demais direitos constitucionais, lá do artigo 1º, do artigo 3º, do artigo 5º, do artigo 170 da Constituição. E, para que não tenha nenhuma dúvida, ou para que não tivesse nenhuma dúvida, nós temos o artigo 13 da Lei Complementar, que diz com todas as letras que o licenciamento se dará no único nível de competência, ou seja, só um ente federativo é competente para licenciar a atividade e os demais se manifestam de forma não vinculante. Isso é aquilo que já existia no artigo 7º da Resolução CONAMA 237 de 97, mas agora de forma adequada, porque não é uma resolução que pode regular a atuação dos entes federativos, isso é a prerrogativa da Constituição ou, no máximo, da lei complementar. Sob o ponto de vista de competência legislativa, em matéria ambiental, artigo 24, incisos 6º e 7º, assim como são os mesmos incisos para o 23, e o artigo 30, porque, apesar dos municípios não estarem no artigo 24, o Supremo já decidiu que o município tem, sim, competência legislativa, e a regra é da competência concorrente. Cabe à União estabelecer normas gerais e aos estados e municípios complementar legislação federal. Bom, e aí, caminhando para os meus minutos finais, tendo isso como um arcabouço, quais são os principais desafios enfrentados para a implantação de empreendimentos de infraestrutura de modo geral, mas de mineração em particular? São alguns, porque, de um modo geral, esses empreendimentos eles dependem de grandes extensões. E isso não está numa rua asfaltada, isso está no interior, onde tem minério e é economicamente viável a sua exploração. Então, você tem diversos desafios, seja em relação a áreas protegidas, então a gente tem unidades de conservação, por força do que estabelece o 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, qualquer ente federativo pode criar e definir espaços especialmente protegidos, que deu, para dar concretude a esse dispositivo constitucional, nós tivemos a promulgação da Lei 9985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós temos as reservas legais, definidas no Código Florestal, nós temos as áreas de preservação permanente, nós temos biomas especiais de proteção, entre eles a Mata Atlântica, que trouxe, inclusive, um capítulo específico para a mineração, dizendo, olha, é possível, naquela vegetação, no estágio sucessional secundário, de estágio médio ou avançado de regeneração, é possível essa intervenção para a mineração, desde que tenha a rima. E aí, ou seja, a lei trouxe o EIA-RIMA de modo especial em função da importância daquele bioma. E, por fim, para estar no meu tempo e concluir, um outro grande desafio diz respeito à certidão de uso e ocupação do solo.
que é certidão de uso e ocupação do solo? Ela vem tratada no artigo 10 da Resolução Conâmara 27 de 97, e ela serve para dizer que aquele empreendimento pode se instalar no local que ele quer se instalar. Que avaliação é essa? Da compatibilidade do empreendimento com as leis de uso e ocupação do solo. Portanto, caberá ao empreendedor, ao ir ao município, dizer, olha, esse empreendimento que está localizado na região tal é ou não é compatível com as leis de uso e ocupação do solo do município. Mas aqui, algumas ressalvas rápidas e importantes. Primeiro, essa é uma avaliação eminentemente locacional, jamais ambiental, salvo se o órgão ambiental competente para licenciar for o município. Porque, veja, como eu falei, apenas um ente federativo é competente. Então, se é o Estado ou é a União, o município não é órgão ambiental licenciador. Ele pode, no máximo, trazer as suas legítimas preocupações para o órgão ambiental licenciador. Então, cabe dizer, aquele empreendimento, segundo a legislação de uso e ocupação do solo, é ou não é compatível. Por que essa ressalva? Porque a implantação dos grandes empreendimentos no Brasil sempre passam por um desafio relevante no que diz respeito à certidão de uso e ocupação do solo. Lembrando que o artigo 3º da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica trouxe entre os direitos dos cidadãos nos atos de liberação de atividade econômica, salvo engano no inciso 12, que não ser exigido certidão sem amparo em lei. E, como eu disse, esse dispositivo que obriga a certidão como condição para instruir o processo está numa resolução CONAMA, portanto, uma norma infralegal. Além desses, nós temos outros desafios, como intervenção de terceiros, por força da OIT 169 e a Portaria Internacional 60 de 2015, cavidades, patrimônio espeleológico, tombamentos, mas, para ficar nos meus 15 minutos com 1 minuto de lambuja, eu fico por aqui e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado de novo.